Atos de Pedro e André. Uma continuação dos atos de André e Matias. Quando André partiu da cidade dos canibais, uma nuvem de luz o tomou e o carregou até a montanha onde Pedro, Matias, Alexandre e Rufus estavam assentados. E Pedro disse: Tu prosperaste? Sim, ele disse, mas eles me causaram muitos males. Venha então, disse Pedro, e descanse um pouco de tua labuta. Yeshua apareceu na forma de uma pequena criança e os saudou. E lhes disse que fossem até a cidade dos bárbaros e prometeu estar com eles, e então partiu. Os quatro então saíram rumo à cidade. Quando estavam próximos dela, André perguntou a Pedro: Muitos problemas nos aguardam lá? Não sei, mas eis ali um homem arando a terra. Peçamos pão a ele. Se ele nos der, saberemos que não teremos problemas. Porém, se ele disser: Não tenho, os problemas nos aguardam. Eles soldaram e então pediram pão. Ele disse: Se cuidarem de meu arado e de meus bois, irei buscar-vos pão. Os bois são seus? Não, eu os aluguei. E ele partiu. Pedro tirou sua capa e manto e disse: Não é tempo de estarmos ociosos, especialmente quando o velho homem está trabalhando por nós. Ele então tomou o arado e começou a arar. André protestou, tomou o arado dele e arou a terra, abençoando a semente enquanto semeava. E Rufus, Alexandre e Matias, indo à direita, disseram: Que o doce orvalho e o bom vento venham e repousem sobre este campo. E a semente brotou e o milho amadureceu. Quando o lavrador retornou com o pão e viu o milho maduro, ele os adorou como deuses. Eles, no entanto, lhe contaram quem eram, e Pedro lhe deu os mandamentos. Ele disse: Eu deixarei tudo e vos seguirei. Não faças isso. Antes vá à cidade, devolva seus bois ao dono, conte o que aconteceu à sua esposa e seus filhos, e nos prepare uma hospedagem. Ele colheu uma espiga, pendurando-a em seu cajado, e partiu. O povo perguntou onde ele colhera o milho, pois era tempo de semeadura. Porém, ele correu para casa. Os líderes da cidade ouviram sobre a corrida e enviaram mensageiros a ele, para que contasse a sua história. E o demônio se apossou deles, e eles disseram: Que lástima! Esses são os 12 galileus que andam por aí separando maridos de suas esposas. O que devemos fazer? Um deles disse: Eu posso mantê-los fora da cidade? Como? Eles odeiam todas as mulheres, e especialmente as impuras. Coloquemos uma responsável nua à porta da cidade. Eles a verão e fugirão. E assim fizeram. Os apóstolos foram orientados no espírito acerca da armadilha, e André disse: Ordene e eu a castigarei. Pedro disse: Faz conforme a tua vontade. André orou e Miguel foi enviado para apanhá-la pelos cabelos e suspendê-la até que eles passassem. E ela clamou, amaldiçoando os homens da cidade, orando por perdão. E muitos creram na palavra dela e adoraram os apóstolos. E eles realizaram muitas curas e todos louvaram a Iá. Havia um homem rico chamado Onesíforo, que disse: Se eu crer, serei capaz de realizar maravilhas? André disse: Sim, se abandonares tua esposa e todos os teus bens. Ele ficou com raiva, colocou seu manto no pescoço de André e começou a espancá-lo, dizendo: Tu és um feiticeiro? Por que eu deveria fazer isso? Pedro viu a cena e ordenou-lhe que partisse. Ele disse: Vejo que és mais sábio que ele. O que dizes? Pedro disse: Eu te digo isto. É mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um homem rico entrar no reino de Á. Onesíforo ficou ainda mais enraivecido, tirou o manto do pescoço de André, jogou sobre Pedro e puxou-o de lado, dizendo: Tu és pior que o outro. Se me mostrares esse sinal, eu e toda a cidade creremos. Porém, se não mostrares, serás punido. Pedro perturbou-se, levantou-se e orou: Salvador, ajuda-nos nesta hora, pois tu nos ganhaste com as tuas palavras. O Salvador apareceu na forma de um menino de 12 anos, vestindo vestes brancas, e disse: Não temas. Deixe que a agulha e o camelo sejam trazidos. Havia um mercador na cidade que se convertera por intermédio de Felipe, e ouvindo sobre o que ocorrera, procurou por uma agulha com um grande fundo. Porém Pedro disse: Nada é impossível para Iá. Traga uma agulha com um fundo pequeno. Quando ela foi trazida, Pedro viu um camelo chegando, socou na agulha sobre o chão e clamou: Em nome de Yeshua ungido, crucificado sobre Pôncio Pilatos, eu te ordeno, camelo, que passe pelo fundo da agulha. O fundo se abriu como uma porta e o camelo passou por ele. E novamente, sob a ordem de Pedro, Onesíforo disse: Tu és um grande feiticeiro, mas crerei a menos que eu faça o mesmo com a agulha e o camelo. Ele disse secretamente a um servo: Traga-me o camelo e uma agulha, e encontre uma mulher impura e carne de porco e traga-me também.
Pedro ouviu isso, e em espírito disse: Ó vagaroso de coração para crer, traga teu camelo, a mulher, a agulha e a carne. Quando eles chegaram, Pedro espetou a agulha no chão com a carne, e a mulher estava sobre o camelo. Ele disse o que havia dito anteriormente e o camelo passou. E mais uma vez, Onesíforo clamou convencido e disse: Escutem, tenho terras, vinhas e 27 litros de ouro, 50 de prata e muitos escravos. Darei meus bens aos pobres e libertarei meus escravos se fizer maravilhas, como tu fazes. Pedro disse: Se creres, tu farás. No entanto, ele temia não conseguir fazer porque não era batizado. Porém uma voz veio e disse: Deixa eu fazer como lhe aprouver. Assim Onesíforo levantou-se diante da agulha do camelo e ordenou que o segundo passasse por ela. Ele foi até o pescoço e parou. E ele perguntou por quê. Porque tu ainda não és batizado. Ele ficou satisfeito e os apóstolos foram para a casa dele e 1000 almas foram batizadas naquela noite. No dia seguinte, a mulher que ficou dependurada no ar disse: Ai de mim, que não sou digna de crer como o restante. Darei todos os meus bens aos pobres e minha casa ao monastério das virgens. Pedro viu o que ela disse, dirigiu-se até ela e ordenou que fosse baixada sem dor. Ela lhe deu para que fosse encaminhado aos pobres 4 litros de ouro, muitas roupas e sua casa para o monastério de virgens. E os apóstolos constituíram uma congregação, ordenaram o clero e o consagraram ao povo Iá.